Bem-vindo, amigos, a mais um estudo da nossa série Desvendando a Mediunidade. Eu sou o Cláudio Conte e estamos aqui na TV Nova Luz, produzindo e divulgando essa série que tanto esclarece sobre esse tema tão instigante que é a mediunidade e os fenômenos mediúnicos. Ao longo desses vários estudos, nós vimos trabalhando várias questões como mediunidade, animismo, os processos psíquicos envolvidos nas comunicações mediúnicas, participação do médium na própria comunicação. Então, até hoje, até esse momento, nós já vimos muita coisa. E vamos continuar vendo ainda mais. E hoje nós vamos ter início a mais um tema. E esse tema é os fenômenos físicos. Nós vamos abordar os fenômenos físicos e tentar compreender esse tão instigante fenômeno que, na verdade, foi o que deu origem ao Espiritismo em si, e nós vamos ver como e porquê. Os fenômenos espirituais, eles podem ser divididos em duas categorias. Então, o que nós sabemos através dos livros dos médiuns, nós temos duas categorias de fenômenos: os denominados fenômenos físicos e os denominados fenômenos inteligentes. Nós vamos começar hoje com os fenômenos físicos e, na continuidade, vamos também ver os fenômenos inteligentes e ver como se processa. Mas Kardec, até então, não se era conhecido como Kardec ou Allan Kardec, porque o nome Allan Kardec, o pseudônimo, melhor dizendo, foi utilizado para fazer a divisão entre toda a obra do então professor Rivail, que trazia uma obra bastante complexa a respeito da educação, versado sobre educação, sobre matemática, ciência e etc., para distinguir a obra dele como acadêmico, professor acadêmico, da sua obra espírita. Então, Allan Kardec foi o pseudônimo utilizado pelo professor Rivail para se identificar na sua vida espírita, vamos dizer assim. Mas, naquela época, o professor Rivail foi informado de que as mesas, havia determinadas reuniões, que as mesas se moviam. Então, Kardec, na época, professor Rivail, eles concluiu que simplesmente aquela movimentação deveria ser decorrente de um fenômeno elétrico ou magnético qualquer. Precisamos salientar que naquela época, tanto a eletricidade como o magnetismo, aquele do ímã, de atração do metal, estava começando. Então, muitos dos fenômenos ainda eram creditados aos fenômenos elétricos e magnéticos, fenômenos que ainda não se conheciam. Então, o professor Rivail acreditou que aquelas manifestações envolvendo objetos, e, no caso, o mobiliário, uma peça de mobiliário, que era a mesa, seria decorrente de um fenômeno desses qualquer, ainda desconhecido. Contudo, um pouco mais à frente, um dos seus amigos lhe informou que as mesas não apenas se moviam, mas elas também respondiam às perguntas. Aquilo chamou a atenção do professor Rivail, porque, afinal de contas, a movimentação podia ser decorrente de um fenômeno qualquer, mas a resposta, responder a questionamentos, era necessário a intervenção de uma inteligência, de algum tipo de inteligência. E isso atraiu a atenção do professor. E ele foi, então, pesquisar, ele foi observar os fenômenos e, diante daqueles fenômenos, ele se interessou e foi se aprofundar na busca de tentar entender como aquilo ocorria. Então, no final, nós podemos dizer que o Espiritismo se deve, basicamente, aos fenômenos físicos, pois foram eles que captaram, atraíram a atenção do professor Rivail, que depois veio desenvolver ou codificar toda a codificação espírita e passando, então, a ser conhecido como Allan Kardec.
E Kardec, já no livro dos Médiuns, ele descreve ou ele define o que são os fenômenos físicos. E logo na segunda parte, no capítulo 2 da segunda parte do livro dos Médiuns, mais precisamente no item 60, Kardec diz o seguinte: dá-se o nome de manifestações físicas as que se traduzem por efeitos sensíveis, tais como ruídos, movimentos e deslocação de corpos sólidos. Umas são espontâneas, isto é, independente da vontade de quem quer que seja. Outras podem ser provocadas. Então, nesse ponto, Kardec define bem o que são os fenômenos físicos. São aqueles fenômenos observados pelas pessoas que estão próximas da ocorrência do fenômeno. E são sensibilizadas através dos sentidos físicos, seja pelo tato, seja pela audição, seja pela visão, mas que sensibiliza os fenômenos físicos. E Kardec, ele também traz uma informação bastante interessante, que essas manifestações, elas podem ocorrer espontaneamente. Isso significa que não necessariamente precisa todo um preparo para que a manifestação ocorra. As mesas girantes, como são conhecidas até hoje, se deve ao fato de que essa peça da mobília é mais fácil, vamos dizer assim, para a manifestação, porque fica fácil para as pessoas se posicionarem em torno da mesa. Mas, a princípio, qualquer objeto pode ser utilizado por esses espíritos para a manifestação física em si. Então, nós temos que essas manifestações sensibilizam os sentidos, elas podem ocorrer espontaneamente, alheio à vontade de quem quer que seja, mesmo sem que as pessoas se deem conta de que ali está acontecendo um fenômeno físico. E dando continuidade, então, ao que Kardec estava falando para a gente, ele ainda diz: o efeito mais simples, e um dos primeiros que foram observados, consiste no movimento circular impresso a uma mesa. Este efeito igualmente se produz com qualquer outro objeto, mas sendo a mesa o móvel com que, pela sua comodidade, mais se tem procedido a tais experiências. A designação de mesas girantes prevaleceu para indicar essa espécie de fenômenos. Então, nós temos que mesas girantes especificam o fenômeno, mas não necessariamente precisamos nos ater exclusivamente a mesas e também ao movimento giratório. Os movimentos podem ser dos mais variados que possamos imaginar, não necessariamente apenas girando. Mas naquela época, nas festas, parece que se tornou uma forma de divertimento, uma forma de atração, fazer com que as mesas se movimentassem. E por isso o movimento que prevalecia era realmente delas girarem em torno do salão em si. Kardec, ainda no livro dos Médiuns, ele continua aprofundando mais ainda o conceito sobre os fenômenos físicos. E eles vêm nos dizer no item 61 o seguinte: para que o fenômeno se produza, faz-se mister a intervenção de uma ou muitas pessoas dotadas de especial aptidão. Então nós temos que, para que o fenômeno físico ocorra, é necessário a presença de um encarnado. Obviamente que quando a gente fala a presença de um encarnado, não necessariamente ele precisa estar no mesmo ambiente, mas ele pode estar numa região, ou localizado numa região bem próxima, onde a sua participação se faça ainda de uma forma útil, ainda esteja nas intermediações para que esses espíritos possam utilizar da sua capacidade mediúnica para a manifestação física em si.
E Kardec continua, que é uma questão bastante interessante. Ele diz o seguinte: o número dos cooperadores em nada influi, a não ser que entre eles se encontrem alguns médiuns ignorados. A quantidade de pessoas envolvidas na manifestação em si não faz diferença alguma. E ele diz que, a não ser que haja médiuns ignorados no meio, porque se houver médium, um outro médium, médiuns presentes no local, eles vão auxiliar, ou podem auxiliar, que o fenômeno ocorra. Por isso, o número de pessoas não interfere, mas o número de médiuns já faz uma certa diferença. Também dependendo do fenômeno. Como nós vamos ver um pouco mais à frente, Kardec esclarece bem sobre a necessidade de um ou mais médiuns. Então vamos ver o que Kardec continua dizendo para nós. Quanto aos que não têm mediunidade, a presença desses nenhum resultado produz. Pode mesmo ser mais prejudicial do que útil pela disposição de espíritos em que se achem. Predisposição ou disposição de espíritos que se achem, Kardec está falando sobre o interesse dessas pessoas que estão presentes, não sendo médiuns, mas que podem influenciar negativamente para a manifestação física. Então nós temos que, mesmo aqueles que não são médiuns, eles interferem de alguma forma na manifestação, seja positivamente ou negativamente, dependendo do padrão mental ou do interesse do indivíduo naquela manifestação em si. E isso vem nos esclarecer, enquanto trabalhadores de uma casa espírita, mesmo que não sejamos médiuns ostensivos, mas que estejamos naquele ambiente, seja inclusive na aplicação de passes, a nossa postura mental, ela deve ser sempre mantida o mais elevado possível. Porque pensamentos mesquinhos, pensamentos mais inferiores, eles podem afetar negativamente o bom andamento do trabalho mediúnico e, inclusive, o trabalho de passes. Aí nós vamos falar, mas será que o encarnado pode atrapalhar? Pelo menos, se não atrapalhar, ele vai dar mais trabalho para algum desencarnado, tentando ou trabalhando por bloquear a sua interferência negativa. Então, o melhor mesmo é que sempre estejamos em condições de contribuir positivamente para a tarefa que está sendo executada. E Kardec continua. Muitas vezes, um poderoso médium produzirá sozinho mais do que 20 outros juntos. Muitas vezes, um poderoso médium poderá produzir mais do que 20 outros médiuns. Então, nós também começamos a perceber que a capacidade mediúnica, ela varia de médium para médium. Não somos todos igualmente médiuns. Alguns têm uma capacidade mediúnica maior, outras uma capacidade mediúnica menor. Diante das manifestações físicas, o número de médiuns presentes vai ser compatível, ou o número de médiuns necessários para a manifestação, melhor dizendo, necessariamente precisa ser compatível com o trabalho que vai ser executado. E, obviamente, que também vai depender da capacidade mediúnica de cada indivíduo. No geral, excetuando aqueles médiuns que têm uma capacidade mediúnica realmente muito grande, a gente vai necessitar ou vai ser necessário um determinado número de médiuns presentes para que a manifestação ocorra adequadamente. Quando nós falamos em manifestações físicas, nós estamos falando de trabalho com fluidos. Então, esse trabalho com fluidos se faz ou vai depender dos médiuns presentes e do número de médiuns presentes.
Isso nós podemos extrapolar, como nós já falamos, para os trabalhos de passe nas casas espíritas. O número de médiuns se faz necessário para que a quantidade de fluidos trabalhados seja compatível com a demanda. E, obviamente, que aqueles todos envolvidos, seja médium ostensivos ou não, precisam manter um estado mental, um estado de pensamento o mais elevado possível. Daí, voltando ao Livro dos Médiuns, no item 63, Kardec diz o seguinte: acrescentemos que a forma da mesa, a substância de que é feita, a presença de metais, da seda nas roupas dos assistentes, os dias, as horas, a obscuridade ou a luz, são indiferentes, como a chuva ou o bom tempo. Apenas o volume da mesa deve ser levado em conta, mas tão somente no caso em que a força mediúnica seja insuficiente para vencer-lhe a resistência. Nesse item, Kardec traz esclarecimentos importantíssimos, não apenas para as manifestações físicas, mas, como nós falamos, o nosso trabalho nas casas espíritas. Porque onde ele diz que as roupas não fazem diferença, o material da mesa não faz diferença, não importa se há luz ou escuridão, nós temos que nada ou nenhuma componente da nossa condição física, que é a condição material da nossa vida cotidiana, interfere com essa matéria que está numa condição uma condição de existência mais sutil, que são os fluidos. Então nós vemos muitas vezes as pessoas preocupadas, por exemplo, com a luz, se essa luz vai danificar ou vai prejudicar de alguma forma os fluidos, e por isso trabalha com a luz apagada mesmo durante o dia. Nós vemos que, como Kardec falou, a luz não causa nenhuma interferência dos fluidos. Quando nós falamos em matéria, numa condição de existência diferente da nossa, fatores como luz, vento, sol, noite, não vai causar nenhuma interferência no fluido em si, no fluxo de fluido que está sendo vertido sobre a mesa, se for uma manifestação física, ou sobre os pacientes, se for num trabalho de passes. Uma ressalva talvez venha nos casos de materialização, mas nos casos de materialização nós vamos trabalhar um pouco mais para frente. A penumbra, normalmente, ela é indicada que é exatamente para causar uma pacificação no ambiente. Então, luzes intensas tendem a ser excitantes, enquanto a penumbra tendem a pacificar, tendem a ser calmantes. Então, por isso que nos trabalhos de passe se utiliza luz mais amena, uma penumbra no ambiente, que é para os pacientes, aqueles que estarão recebendo o passe, diminuam também a velocidade do pensamento e por isso consigam entrar num estado de harmonia maior, para que estejam em condições de receber o tratamento e de receber os benefícios do passe, mas não que a luz ou o vento causem alguma interferência no fluido em si. E aí nós temos que Kardec fala com relação ao volume da mesa. O volume da mesa, do objeto, a gente vai sempre imaginar que quanto maior o objeto, maior a necessidade de fluido envolvido para que a manifestação ocorra. Então, por isso que Kardec diz que vai precisar de mais médiuns ou então de um médium com uma capacidade mediúnica de doação de fluido bastante ampla. Quanto maior o volume, maior a quantidade de fluido necessário para a manifestação. E aí vai depender o número de médiuns ou a capacidade mediúnica daqueles que estão presentes. Agora vamos tentar entender um pouco mais essa participação do médium
na manifestação física. Antes, nós vamos recapitular o que nós já falamos com relação à interferência do médium, e depois nas comunicações, e depois aplicar diretamente nas comunicações físicas. E nós vamos recorrer ao Livro dos Médiuns, capítulo 19, item 223, que é a 6ª pergunta de Kardec. E Kardec pergunta: o espírito que se comunica por um médium transmite diretamente seu pensamento, ou este tem por intermédio o espírito encarnado no médium? E eles respondem que o espírito do médium é um intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para falar, e por ser necessária uma onda entre vós, e por ser necessária uma cadeia entre vós e os espíritos que se comunicam. Então nós vemos que para a comunicação possa ocorrer, é necessário um elo, uma ligação entre as várias componentes. Então, como nós vemos a nossa figura, nós temos o comunicante, o médium em espírito, o médium em corpo e o ouvinte. Então, nós temos um elo que vai desde do espírito comunicante até o ouvinte, que passa pelo espírito do médium e também pelo corpo do médium. Só que entre médium, espírito e médium, corpo, nós temos uma ligação bem mais íntima, uma ligação bem mais intensa entre o espírito e a sua estrutura material com que ele se manifesta, no nosso caso, se manifesta como encarnado. Voltando ao Livro dos Médiuns, no capítulo 19, ainda no item 223, mais a 9ª questão, consta o seguinte: isso parece que não tem aplicação ao que se chama mesas falantes, visto que, quando objetos inertes, como as mesas, pranchetas e cestas, dão respostas inteligentes, o espírito do médium, ao que se nos afigura, nenhuma parte toma no fato. E os espíritos respondem: é um erro. O espírito pode dar ao corpo inerte uma vida fictícia momentânea, mas não lhe pode dar a inteligência. É, pois, o espírito do médium quem recebe, a seu malgrado, o pensamento e o transmite, sucessivamente, com auxílio de diversos intermediários. Então, mesmo no caso das manifestações inteligentes, onde uma mesa, entre aspas, está respondendo, ou o espírito comunicante está respondendo, dando uma mensagem através da mesa, o espírito do médium tem uma participação bastante intensa. A estrutura material do médium também tem uma participação bastante intensa. E nós podemos ver esse processo nesse esquema que nós estamos apresentando agora. Então nós temos o comunicante, o médium, o espírito, o médium, sua estrutura física e a mesa propriamente dita. Então o comunicante exerce alguma ação no médium, espírito. Essa ação é um estímulo qualquer, uma aproximação ou uma interação mostrando que está ali para uma manifestação física. O espírito, o médium e espírito, ele vai então exercer uma ação sobre a estrutura física, a sua estrutura física, respondendo ao estímulo do espírito comunicante. Essa estrutura física, então, vai liberar uma certa quantidade de fluido, compatível com o trabalho que se deseja. E por último, o espírito comunicante atuando no espírito do médium, esse espírito médium vai exercer uma ação no fluido que foi disponibilizado para a mesa. E aí então que a mesa responde. Obviamente que esse processo é muito rápido, nós não nos damos conta das etapas distintamente, mas no final, o espírito comunicante passa a mensagem para o espírito do médium
E é esse, então, que vai exercer uma ação na mesa para que a mesa responda em conformidade com a intenção do espírito comunicante. Obviamente que esse espírito comunicante também pode exercer uma ação direta na mesa, mas a principal vai ser através do médium em si. Então nós temos que, na manifestação física, médium, espírito, médium, sua estrutura física e mesa ou objeto qualquer que vai ser sujeito à manifestação física, eles passam a ter uma relação íntima, uma relação bastante intensa, porque aquela mesa está impregnada com fluido que saiu dessa estrutura física do médium. Então, esse fluido ainda está ligado ao médium como espírito. Porque o espírito encarnado em si, ele mantém uma relação bastante íntima com a sua estrutura. Tudo aquilo que lhe pertence, vamos dizer assim, entre aspas. Aquele fluido lhe pertence. Por isso ainda vai estar sujeito, principalmente, à sua ação mental. O espírito comunicante pode também atuar? Pode, mas de uma forma menor, menos intensa do que a ação do espírito encarnado. E aqui a gente termina o nosso estudo apresentando, começando a entender esse processo das manifestações físicas e também, principalmente, observando o efeito, a participação do médium na manifestação física em si. Porque muitas vezes nós temos a tendência a entender que o médium não tem muita participação na comunicação. Ele não interfere na mensagem em si. Mas como nós podemos ver no livro dos médiuns, onde Kardec deixa bem claro que essa participação é bastante intensa. E isso vai nos esclarecer no que nós vamos abordar no nosso próximo estudo, onde nós vamos ver aquelas manifestações físicas espontâneas, aquelas que acontecem na nossa residência, muitas vezes sem sabermos ou entendermos muito bem o que está acontecendo. Nós encerramos nosso estudo por aqui, lembrando que esses estudos são disponibilizados pela TV Nova Luz, no site tvnovaluz.tv. Os slides podem ser acessados no nosso site pessoal, que é o ccconte.com, onde vocês conseguem ter acesso aos slides, nos enviar perguntas e comentários, que serão abordados aqui de acordo com a disponibilidade. Muita paz a todos, meus irmãos, e até a próxima.